Fala pessoal, meu nome é André Luiz. Estou começando um projeto de monitoria para concursos militares, focado aí na parte de exatas, né? E antes de começar, né, a aula, eu vou apresentar só um pouquinho aí da minha trajetória, né? Dos últimos anos aí de estudo para concursos. No último ano eu consegui classificar no ITA e no IME, com média próxima aí da aprovação, além de já ter sido aprovado em outros concursos militares, como a AFA, Escola Naval e a EFON, algumas vezes, né? Eu deixei mais detalhes lá no PDF de apresentação da monitoria, que tem alguns destaques, né, especiais para a Escola Naval e para a AFA. E o objetivo principal aí da monitoria é criar um grupo, né, cada aula, por volta aí de 4 a 6 alunos. Cada grupo desse eu vou mandar duas listas, todo mundo vai ter por volta aí de uma semana para resolver, né, que é de domingo a domingo. E aí trazem as maiores dúvidas aí para a aula, né? Aí eu vou resolvendo aqui de maneira explicada, de modo que fique bom aí de todo mundo entender, né? Vale a pena ressaltar que o objetivo é focado mais em quantidade, né? Por ser uma monitoria e não uma aula particular, né? Mas aí qualquer coisa, a aula fica gravada, pode ver de novo. Quem quiser tirar dúvida depois pode tirar. E aí é isso, né? Vou começar aqui pela lista de conjuntos, beleza? Vou só pegar as questões aqui que foram pedidas no grupo. Vou começar pela questão 9 aí, que é uma questão do ITA, beleza? Bom, a questão 9 ela diz o seguinte: sejam A e B dois conjuntos disjuntos, né? Então, o número de elementos da interseção de A e B é zero, ambos finitos e não vazios, tais que o número de elementos de parte de A união par de B mais um é igual ao número de elementos de parte A união de B. A diferença NA menos NB pode assumir dois pontos. Aí ele pergunta aqui. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o número de elementos do conjunto das partes de um conjunto é basicamente o número de subconjuntos que você pode formar. Então ele fica nesse jeito aqui, 2 elevado a n de A. E por que dessa fórmula, né? Essa fórmula ela surge por causa da combinatória. Se eu pegar aqui, por exemplo, o conjunto A, 1, 2 e 3, certamente o número de subconjuntos é 2 ao cubo, que é 8. Mas de onde que vem isso, né? Ele vem basicamente de você escolher os subconjuntos que você pode formar. Então, por exemplo, tem 1, 2 e 3. Eu posso formar um subconjunto sem pegar nenhum elemento. Ele vai ser o conjunto vazio. Eu posso pegar três subconjuntos formando um elemento, né? Vai dar o conjunto 1, o conjunto 2 e o conjunto 3. Posso pegar dois elementos, aí pode ser 1 e 2, 1 e 3 ou 2 e 3. Tem mais três possibilidades. Ou posso pegar os três, que vai dar o próprio conjunto A, beleza? Tá, mas por que do 2, né? O 2 é porque você tem duas possibilidades para cada elemento. Ou ele vai estar no subconjunto que você escolher, ou ele não está. Então você tem 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, né? Que é o 2 ao cubo. Então sempre vai ser 2 elevado ao número de elementos do conjunto, beleza? Tá. Então, como que ficaria, por exemplo, o número de elementos de parte de A união B? Ficaria n parte de A união B igual a 2 elevado a n de A união B, beleza? Como a gente já sabe que o n da interseção é zero, isso vai ficar justamente 2n de A mais n de B, por causa da inclusão e exclusão, né? Que a união dos conjuntos vai ser a soma desse com esse menos a interseção que é contada duas vezes, que no caso aqui é zero. Então, beleza. Aí ele te fala número de elementos, parte de A, união parte de B, mais um. Bom, aí a gente pode pensar como se fosse um x aqui e um y, né, pessoal? Como se fosse a união clássica aqui, né? O número de elementos da união vai ser n de x mais n de y menos n de x inter y, beleza? Bom, daí, número de elementos de parte de A é 2 elevado a n de A. Número
de elementos do conjunto das partes de B, 2 elevado a n de B. Só aceitar mais um aqui que entrou para a reunião. Leandro. E aqui é o número de elementos de x inter y, né, da parte de A união parte de B. Aí, galera, é o seguinte, como a gente está pegando o conjunto das partes de dois conjuntos que não tem nenhum elemento em comum, que são o A e B, o único elemento em comum do conjunto das partes vai ser o vazio, né? Que é quando eu não seleciono nenhum elemento. Então, por exemplo, se eu tenho A igual a 1, 2, 3 e tenho B igual a 4, 5, 6, eu tenho dois conjuntos disjuntos. Quando eu formar o conjunto das partes, o único elemento que vai ter em comum vai ser o vazio, né? No caso, o conjunto vazio é elemento do conjunto das partes, né? Já que é conjunto de subconjuntos. Então, vai ficar dessa forma, beleza? Tá. Então, lado esquerdo ficaria 2 elevado a n de A mais 2 elevado a n de B menos 1, somado 1. Então, no final, você vai ter essa igualdade aqui. 2 elevado a n de A mais 2 elevado a n de B igual a 2 elevado a n de A mais n de B. Beleza? Bom, e qual que é o truque aqui para a gente resolver essa questão? É o seguinte. Quando a gente divide por um desses dois caras, os dois lados da equação, repara que o numerador aqui do... Repara que o expoente aqui vai cortar, né? Se eu dividir, por exemplo, por 2 elevado a n de b, dos dois lados, ficaria dessa forma aqui, né? Beleza? E o que ele pede é justamente a diferença n de a menos n de b, né? Que a gente obtém aqui. Aqui a gente obtém o número 1. E aqui a gente vai obter o 2 elevado a n de a. Beleza? Tá, mas por que dividir por um deles? Porque esse 1 é importante, porque a gente vai ter uma potência de 2 somado 1 dando uma outra potência de 2. Então a gente consegue analisar essa equação melhor usando paridade, beleza? Então você vai ter 2 elevado a n de a menos n de b mais 1 igual a 2 elevado a n de a, beleza? A parada da paridade que eu estava falando é o seguinte. A potência de 2, lembrando aqui que são não vazios os conjuntos, então isso aqui necessariamente é par, né? Porque n de a é diferente de zero. Esse cara aqui, ele é ímpar. A única forma de um ímpar somado a um outro cara dar um número par é se esse outro cara for ímpar também. E aqui a gente mata a questão. Porque a única forma de uma potência de 2 ser ímpar é quando o expoente é zero. Beleza? Então a resposta é a letra A. N de A menos N de B pode assumir um único valor, que é zero. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Sim. Beleza. Tranquilo. Questão 13 do ITA. Ele pede para analisar a existência de conjuntos A e B não vazios, tais que A barra B união B barra A igual a A. Bom, pessoal, isso aqui, basicamente, é a diferença simétrica dos conjuntos A e B, beleza? Quando você tem tudo que está em A e não está em B, união tudo que está em B e não está em A, basicamente você está pegando A união B e tirando a interseção, né? Você pode representar isso aqui como A triângulo B. Isso aqui é a diferença simétrica, beleza? Tá. Bom, o que ele está te falando? Ele está te falando que A barra B união B barra A é igual a A. Então, a primeira coisa que eu pensaria resolvendo essa questão é tentar representar isso graficamente de fato, né? Tentar representar isso visualmente de fato. Se os dois conjuntos tiverem interseção, tu vai ter visualmente algo assim, igual a A, tá ligado? E, bom, dá pra perceber visualmente que isso não é igual ao A, beleza? Quando eu coloco o B contido no A, aí as coisas ficam mais interessantes, né? Porque eu vou ter o A barra B, que vai ser tudo isso aqui que está de azul, né? Não vou conseguir pintar tudo, né? Mas é tudo que está em A e não está em B. União é tudo que está em B e não está em A. Aí você tem um problema, né? Porque o B está contido no A. Então tudo que está em B e não está em A é vazio. Então você vai ter algo do tipo A barra B igual a A. Visualmente, tu vê que isso não é possível, né? Porque o A seria tudo isso aqui. Beleza? Então você começa a suspeitar o quê? Que o melhor caso para que isso funcione, né, essa relação dada no enunciado,
é se o B for conjunto vazio. Que aí realmente essa propriedade vai valer. Tu vai ter A barra B, que é o próprio A, união B barra A, que é vazio, dando o próprio A. Tipo, A união vazio igual a A. Então, graficamente aqui, visualmente, a gente começa a ter a suspeita de que B tem que ser o conjunto vazio para essa relação ser verdadeira. E no enunciado ele fala que ambos são não vazios. Então, o que a gente vai tentar fazer é usar uma prova por absurdo, beleza? Como a gente está fazendo uma questão discursiva, não adianta eu dizer para o corretor que, não, só é possível ser B igual a vazio e argumentar infinitamente. A melhor forma é realmente você tentar provar por contradição, beleza? Então, se eu estou suspeitando que o B é vazio, eu vou supor que o x pertence a B. X é um elemento qualquer, beleza? Então, eu vou começar dizendo que x pertence a B, beleza? Aqui eu divido em dois casos, né? Eu paro de pensar aqui nesses dois que eu desenhei, né? E começo a pensar aqui na própria álgebra de conjuntos mesmo, né? X pertencente a B. Então, divido em casos, né? Se o x pertence a A, dado que x pertence a B, então x pertence à interseção, né? Ou seja, estou pegando um elemento de B, estou dizendo que pertence a A aqui nesse caso, então ele vai pertencer à interseção. Só que se ele pertence à interseção, ele não vai pertencer à união sem interseção, justamente por ele estar na interseção, né? Beleza? X pertence à interseção, então ele não vai pertencer a esse cara aqui, né? A união B menos A inter B. Desse modo, a união B menos A inter B é a própria relação que ele deu aqui. Daí você vai ter que x não pertence a A. Você vai ter um absurdo, porque no início eu já estou pegando x pertence a A e no final estou chegando que x não pertence a A. Não tem como ele pertencer e não pertencer a um conjunto, beleza? Então a gente vai ter um absurdo aqui nesse caso, ok? Daí a gente vai para o segundo, né? Que seria x não pertence a A, beleza? Se x não pertence a A, o x não vai pertencer a A inter B, né? Justamente por ele não pertencer a essa interseção. Por outro lado, ele vai pertencer a união B barra A inter B, beleza? E aí acaba sendo um análogo ao caso anterior, né? Que aqui você vai chegar no final que x pertence a A, e aí você vai ter um absurdo de novo, beleza? Então, basicamente, como você obteve dois absurdos em todos os casos possíveis, a existência de conjuntos A e B, ambos não vazios, basicamente não existem conjuntos A e B, beleza? Essa é a resposta do problema. Beleza, pessoal? Representando aí mais graficamente, né? Mais visualmente, a gente teria aqui, né? X pertencente a B, no caso que ele x pertence a A, ele está pertencendo a A e B simultaneamente. Então ele não pode pertencer a esse conjunto aqui, que seria o da diferença simétrica, porque ele está aqui, tá ligado? E daí, quando você faz a substituição com a relação que ele te dá aqui, você chega nisso. Do mesmo modo para cá, é exatamente análogo, né? Porque se ele não pertence a A, né? Eu já supus que ele pertence a B e ele não pertence a A, ele não pode estar na interseção, então ele tem que estar aqui. E quando eu faço isso, ele está necessariamente pertencendo a essa diferença simétrica, beleza? Que é o A união B menos esse cara aqui, beleza? Então, realmente, a gente comprova aqui até visualmente que, de fato, não existem esses conjuntos, beleza? Só que a forma que o concurso quer que você mostre isso é dessa forma, usando a álgebra de conjuntos, que é a maneira formal, né? Daí é isso. Na prova eu escreveria exatamente isso. Na verdade, eu só colocaria aqui, suponho x pertencente a B, beleza?
Que aí quando você quer provar por absurdo, né? Só permite mais um aqui. Quando você quer provar por absurdo, você supõe algo e quando você chega na contradição, você encontra o absurdo, beleza? E aqui você encontra que de fato não existem esses conjuntos A e B. Beleza, pessoal? Vou para a próxima aqui que foi pedida. Felipe, Ingrid e Rafael resolveram cada um exatamente 60 problemas de uma lista de 100. Sabe-se que cada problema foi resolvido por pelo menos um dos três. O problema é fácil se ele foi resolvido pelos três e é difícil se foi resolvido por apenas um. D é a quantidade de problemas difíceis e F é a quantidade de problemas fáceis, que é D menos F. Bom, a primeira ideia que você tem que ter aqui é montar os conjuntos Felipe, Ingrid e Rafael, né? Aqui fica esquisito, né? Porque aqui é F também, né? Então vou chamar de A, B e C, beleza? Pra se organizar, né? Já coloca aqui. Cada um exatamente 60 problemas de uma lista de 100, beleza? Então a gente sabe o número de elementos de cada um desses conjuntos, né? Eu vou usar só uma outra forma de escrever n de A, né? Que é usando essa barrinha em pé aqui, que é cardinalidade, beleza? Então você vai ter que cardinalidade de A é 60, cardinalidade de B é 60 também, e a de C é 60 também. Uma lista de 100. Então, se cada problema foi resolvido por pelo menos um dos três, então não tem nenhum problema que não foi resolvido por algum deles. Então você já sabe a cardinalidade da união, que é 100, beleza? Bom, aí basicamente o que a gente vai fazer é pegar aqui cada área aqui, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e tentar fazer uma álgebra aqui para chegar nessa relação, beleza? Eu vou chamar aqui cada problema resolvido somente por A é Azinho, por B é Bzinho, por C é Czinho. E aqui as interseções eu vou chamar de x, y e z. E o problema fácil foi resolvido pelos três. Então eu posso chamar aqui direto de f, beleza? Tá. O problema é difícil se foi resolvido por apenas um deles. Então a gente já tem a relação d de difícil igual a mais b mais c. Beleza? Basicamente o que a gente vai usar agora são essas informações que a gente acumulou, beleza? A gente vai usar aqui o princípio da inclusão e exclusão. Vai falar que a união é a soma das cardinalidades menos a soma das cardinalidades 2 a 2 mais a 3 a 3, né? Ou seja, vai tirar a interseção 2 a 2 e somar a interseção 3 a 3. Então tu teria o seguinte: 100 igual a 60 mais 60 mais 60 menos. Aí você vai ter os 2 a 2, né? Seria x mais f, y mais f, z mais f. E aí soma f aqui de novo, beleza? Tá, dessa forma aqui, tu vai ter o seguinte, né? 100, 180, vou deixar zero aqui. 80 menos x mais y mais z. Aqui você vai ter menos 3f mais f menos 2f. X mais y mais z mais 2f igual a 80. Vou tentar não enrolar muito aí nessa questão. Já tinha feito ela antes aqui. Eu acho que é mais fácil não olhar para o princípio da inclusão e exclusão, mas olhar para cada informação dessa separadamente e fazer a álgebra. A gente pode pegar de fato o 100 e o 180, né, que seria a união, e a soma das cardinalidades e montar uma equação dessa forma. Bom, se eu pegar o 100, eu vou ter A mais B mais C, que é o D, que eu quero. Eu vou ter o x mais y mais z e vou ter o f, beleza? Quando eu pego o 180, eu já vou ter essa repetição, né, de certa forma. Porque o d ele aparece uma vez aqui também. O f
ele vai ser contado 3 vezes. E o x mais y mais z, que é a interseção 2 a 2, vai ser contado 2 vezes. Beleza? Bom, aí basicamente seria manipular isso aqui, né? Eu posso sumir com esse x mais y mais z, e aí eu vou ter uma relação com d e f, né? Basicamente, se eu pegar esse x mais y mais z e isolar, eu vou ter 100 menos d menos f. Daí eu posso substituir nessa equação aqui. Você vai ter 180 igual a d mais 3f, mais duas vezes isso aqui. Vai dar 200 menos 2d menos 2f. Daí você vai ter que 180, d menos 2d vai dar menos d. Tu vai ter 3f menos 2f vai dar f, mais 200. Quando você pegar aqui o d menos f para o outro lado, vai dar exatamente 20, beleza? Então repara que, de fato, você pegar a inclusão e exclusão aqui e usar todas essas informações numa equação só não vai te ajudar, beleza? A melhor forma é você pegar isso aqui como uma informação, isso aqui como outra informação, beleza? Então você pega a soma das cardinalidades, faz a contagem, né? Você vai ter esse cara aqui e esses caras aqui sendo contados uma vez, esses caras aqui da interseção duas e esse aqui 3 vezes. E quando você fizer a união, né? No caso 100, você vai somar cada trechinho desse, beleza? Assim que você chega no resultado dessa questão. Beleza, pessoal? Beleza. Show. Vou pegar a próxima aqui. Na questão 16, ele fala: considere dois conjuntos A e B, tais que n de A menos B, que é outra notação, né, para o A barra B que a gente estava usando. N de A e N de B formam uma PA nessa ordem, interseção A e B formam uma PG nessa ordem, que é a união. Bom, eu botei essa questão aqui justamente para lembrar, né, que N de A menos B não é N de A menos N de B, né? N de A menos N de A inter B, beleza? Essa questão aqui ela é meio zoada, beleza? Porque, bom, você vai chegar aqui basicamente, né, quando você desenvolver isso, tu não tem informação suficiente, né, para chegar num cara inteiro assim, não nulo, né? E é basicamente isso que a gente vai descobrir aqui. Então a gente pode pensar o seguinte, né? Se esse cara aqui é n de A menos n de A inter B, essa PA ela tem justamente a razão n de A inter B. Beleza? Então agora a gente pode usar a informação da PG. Você vai ter n de A ao quadrado do termo central igual ao produto dos extremos. N de A inter B vezes n de B, que é n de A mais n de A inter B. Beleza? Justamente pela PA aqui, né? Pela razão da PA. E aí a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter uma equação do segundo grau em n de A e n de A inter B, que é simétrica, né? Eu costumo chamar isso aqui de equação do segundo grau simétrica, né? E aí tem uma técnica específica para se resolver isso. Primeiro eu vou começar substituindo variável, né? Eu vou chamar o n de A ao quadrado de x e o n de A inter B de y, beleza? Você vai ter algo assim. Você vai ter x ao quadrado menos xy menos y ao quadrado igual a zero, beleza? Basicamente a técnica aqui seria você dividir por y ao quadrado, né? Ou por x ao quadrado, dessa forma. E aí você vai encontrar um em função do outro, beleza? Mas se os dois forem zero? Isso aí, pessoal, a gente vai ver tipo na sequência, beleza? A gente vai fazer isso supondo que não é zero e vai encontrar a razão x sobre y aqui. Daí dividindo por y ao quadrado, tu vai ter x sobre y ao quadrado menos x sobre y menos 1 igual a zero. Quando você faz o Bhaskara para isso aqui, fazendo Bhaskara na variável x sobre y,
você vai ter 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. É isso. Tá. Não tem como a razão do número de elementos de conjuntos dar um número negativo, beleza? Ele é sempre positivo se os conjuntos forem não vazios. Então, a gente opta aqui pelo 1 mais raiz de 5 sobre 2. Só que aí repara, pessoal, que quando eu isolar o x aqui, x igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2 vezes y. Quando eu faço isso daqui, você encontra que o x ele só é inteiro se o y for irracional, beleza? Porque eu teria que dividir isso aqui de uma forma que desse uma diferença de quadrados, né? Ficaria tipo raiz de 5 mais 1 sobre 2. E aí o y teria que ser raiz de 5 menos 1 sobre 2, né? E aí não faz sentido você ter um conjunto com raiz de 5 menos 1 sobre 2 elementos. Então, basicamente, pela ida já não tem como. E aí, se eu supor, por exemplo, que o y é inteiro, né? No caso seria natural, né? Que a gente está pegando aqui quantidade de elementos aqui no conjunto, né? Se eu supor que o y for natural, você vai ter basicamente que o x é irracional. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A única forma disso aqui ser verdade é voltando nessa equação aqui e descartando esse passo aqui. A gente vai voltar tudo e vai falar que x igual a y é igual a zero. Basicamente porque ele não te fala nenhuma restrição sobre os conjuntos serem vazios e não tem como esses conjuntos não serem vazios, justamente por essa relação final aqui. Porque eu supus que eles eram vazios e cheguei num absurdo, beleza? Então, basicamente, isso seria suponha o y eu chamei de n de a inter b, né? N de a inter b é diferente de vazio. E aqui eu chego no absurdo, beleza? Então, basicamente, o y ele tem que ser zero e, consequentemente, pela equação, o x também é zero. Beleza? Então, se tanto n de a, que é x, e tanto n de a inter b, que é y, são zero, você vai ter basicamente que essa PA é 0, 0, 0, e a PG também, 0, 0, 0. Daí, quando você pegar o n da união, n de a união b, você vai ter n de a que é 0, n de b que é 0, menos n da interseção que é 0. Então essa aqui é uma outra questão que você tem que fazer meio que uma provinha aqui por absurdo no final. Beleza? Eu não acho essa questão muito legal não, mas eu botei mais por esse detalhe aí do absurdo. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Sim. Sim. Beleza. Acho que a próxima questão foi a 17, né? Só confia aqui quais são as próximas. 17, 19, 20, 21. Beleza. Tentar resolver o máximo que der aqui. 427 estudantes falam inglês e espanhol. 1/3 não fala inglês. 2/7 não fala espanhol. 1/5 não fala nem inglês e espanhol. Qual o número de estudantes dessa turma? Beleza. Você vai montar o conjunto dos caras que falam inglês e dos que falam espanhol. E eu botei essa questão justamente porque tem uma sacanagem nela, né? Que é qual? O fato de 1/5 dos estudantes não falar nem inglês nem espanhol. Então, por exemplo, se você tem n alunos, você vai ter n sobre 5 aqui que não falam nem inglês nem espanhol. Beleza? Aí, você vai ter o seguinte. 1/3 dos estudantes não falam inglês. Beleza. Seria n sobre 3. Só que se eles não falam inglês, eles não obrigatoriamente têm que falar espanhol. Eles podem não falar nenhuma das duas línguas. Então, basicamente, o 1/3 dos caras que não falam inglês é... Vou botar aqui, espanhol, inglês. É esse cara aqui que eu vou chamar de E, os caras que falam só espanhol, mais os caras que não falam nenhuma língua, tem que ser 1/3. E aí que entra a brincadeira aqui, né? Esse cara aqui não fica n sobre 3, ele fica n sobre 3 menos n sobre 5. Beleza? A mesma coisa serve para o outro, né? Ele fala que 2/7 dos estudantes não falam espanhol.
Basicamente, quem não fala espanhol é o cara que só fala inglês e o cara que não fala nada. Beleza? Então você vai ter aqui 2n sobre 7 menos n sobre 5. E aqui ele fala que 427 estudantes falam inglês e espanhol. Bom, já usei essas três últimas, agora falta usar isso. Quando eu somar tudo isso aqui, tem que dar n alunos. Beleza? Então vai ficar... Esse n sobre 5 aqui vai cortar com esse, quando a gente for somar. E aí só vai ter esse cara. Então você vai ter 2n sobre 7, mais 427, mais n sobre 3, menos n sobre 5, igual a n, né? Só conferir se é isso mesmo. É isso. Tá. Então você vai ter essa igualdade aqui, né? Bom, o que eu vou fazer é deixar esse 427 parado e jogar os caras para o outro lado. Beleza? Tu vai ter n mais n sobre 5, menos n sobre 3, menos 2n sobre 7, igual a 427. Aqui agora é MMC, né? Vai ficar 15 vezes 7, que é 105, eu acho. Vamos tentar fazer assim. 21, 35, 15. 35 vezes 3, de fato, é 105. Beleza. Então você vai ter n mais 21n menos 35n menos 30n sobre 105 igual a 427. Aqui você vai ter menos 65n mais 21n, né? Menos 45n mais n, menos 44n. N menos 44n sobre 105 igual a 427. Agora eu só conto, pessoal. 61. 61n sobre 105. 44 é isso, tá? 427. Daí a gente tem que ver se 427 é divisível por 61, né? Deixa eu ver isso aqui. Acho que é por 7, né? 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, beleza. Aí você vai ter n igual a 105 vezes 7, que é 735. Isso dá a letra A. Beleza, pessoal? Eu botei essa aqui mais pelo menos n sobre 5 você tem que botar em cada um. Que na hora da prova, né, a gente sabe como é que é. Primeira fase e tal. Vai fazendo a parada rápido ali e acaba não percebendo, né? Aí apaga, tem que refazer, essas paradas. Aí botei essa mais pra treinar isso mesmo. Beleza? Aí pedi as últimas três aqui, 19, 20 e 21. Cara, não sei se vai dar tempo de fazer todas. Mas eu posso começar fazendo na ordem inversa, né? 21, 20 e 19. Tentar fazer 21 aqui muito rápido. Usando aquela parada, né? Da diferença simétrica ser a união menos a interseção. Bom, tu vai ter esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui, né? E ele te dá o n da interseção dos três. E que é o número de elementos da união. Quando eu somar esses caras aqui, o que a gente vai ter? Tu vai ter a soma das uniões 2 a 2, B união C, mais n de C união A, menos o n das interseções. A inter B, A inter C e B inter C, né? C inter A, inter C, mesma coisa, né? Tá, aí o que você vai ter aqui? Você vai ter duas vezes a soma dos caras, né? NA mais NB mais NC.
menos n de A inter B, menos... Beleza. Então, como tu vai ter menos n de A inter B aqui com esse aqui, vai ficar menos 2 n de A inter B. Como você vai ter desse B inter C e B inter C, e aí a mesma coisa para o outro, né? Beleza. Então a soma desses três caras aqui tá dando o quê? Tá dando quase duas vezes o n da união, né? Vai ter 300, 450, beleza. Então você vai ter que n de A mais n de B mais n de C menos n de A inter B, n de B inter C e n de A inter C é igual a metade disso, né? Porque estou dividindo por 2, 225. Quando a gente somar com o número de elementos da interseção, vai dar exatamente o n da união. Porque vai ficar 1 a 1, menos 2 a 2, mais 3 a 3. Beleza? N de A união B e união C vai ser 225 mais 10, que é 235. Não sei se ficou muito rápido isso aqui, se todo mundo entendeu, mas eu só peguei pela forma mesmo da união. Deu para entender. Beleza. A 20, basicamente, você quer pegar subconjuntos de B, né? Ele fala que A1 é subconjunto de B, A2 é subconjunto de B, e o número da interseção de A1 e A2 é 1. Beleza. Então, vamos supor que o elemento que seja da interseção seja o número 1, beleza? Tá. Você vai ter o número 1 aqui, os outros elementos aqui do A1, por exemplo. Você vai ter o 1 aqui e os outros elementos do A2, por exemplo. Beleza? E aí, agora a gente vai pensar na possibilidade para os outros, beleza? Esse cara aqui é o A1, esse cara aqui é o A2. O que pode ser comum do pessoal fazer é pensar que é duas possibilidades para cada, que ele pode estar em A1 ou em A2, mas na verdade são três, porque ele também pode não estar em nenhum deles. Esses subconjuntos, não necessariamente a união deles tem que dar B, beleza? Eles só são subconjuntos de B e ponto. Então, basicamente, para esse caso em que 1 é o elemento comum, você vai ter três possibilidades para cada um deles, que seria 3 a sexta. Só que, como eu já fixei o elemento comum como sendo 1, é 3 a sexta para esse caso. Mas se eu fixar o elemento comum como sendo 2, seria 3 a sexta para o caso do elemento fixo 2. E assim vai, né? Então esse 3 a sexta aqui basicamente seria uma soma. 3 a sexta, mais 3 a sexta, mais 3 a sexta. 7 vezes, porque são 7 casos. Então isso dá 7 vezes 3 a sexta, beleza? Daí, quando você fizer a conta, vai dar a resposta, provavelmente. 3 a quarta, 81. Vezes 3 ao quadrado, 9. Que é 7. Você vai ter 81. Vezes 9 vai dar 729, né? Você vai ter 729 vezes 7. Vai dar 63 aqui. 14 mais 6, 20. 5.103. Beleza, pessoal? Essa aqui é mais voltada para combinatória mesmo. Beleza? Não é muito tipo de conjuntos, né? Mas essa ideia aqui do 3 eu acho legal. A primeira vez que eu tentei fazer essa questão, eu fiquei pensando, tipo, ah não, duas possibilidades, ou tá em A1 ou tá em A2. Que é normal, né? Tipo, você acabar esquecendo de que ele não pode estar em nenhum dos dois. E aí são três possibilidades, beleza? E agora pra fechar, cara, essa 19 aqui, ela vai demorar, beleza? Então o que que eu vou fazer? Como a gente tem pouco tempo aqui, já são 10 e 16, né? E eu ainda tenho a outra lista de álgebra básica, vou dar um intervalo aí de 10 a 15 minutos. Essa questão aqui, eu vou mandar a resolução lá no grupo. Mas, basicamente, você vai usar a função piso, né? Pra pegar, tipo, os caras que são múltiplos de 2, múltiplos de 3 e múltiplos de 5, beleza? E vai fazer meio que uma inclusão e exclusão, né? Por exemplo, o cara múltiplo de 2, mais os múltiplos de 3, mais o múltiplo de 5. Mas você tem que tirar as interseções 2 a 2, que seria múltiplos de 6,
os múltiplos de 10, os múltiplos de 15, mas aí você tem que somar de volta a interseção 3 a 3, que são os múltiplos de 30, beleza? Então, basicamente, você vai usar essa ideia aqui para resolver a questão. Mas como já está, né, eu não vou dividir exatamente uma hora para essa lista e uma hora para outra. Essa aqui é um pouco menor, então vou dividir menos tempo para ela. Então a gente vai encerrar aqui a de conjuntos com essa questão. Basicamente vou mandar a resolução dela lá no grupo, vou comentar e tudo mais. E aí a gente dá uma pausa aí para a lista de álgebra básica, beleza? Todo mundo conseguiu entender essas outras questões aqui que foram resolvidas? Sim. Show de bola, pessoal. Então eu vou dar uma pausa aqui, vou pausar a gravação. E aí quando der o horário aí a gente volta para a de álgebra básica até umas 11h30, 11h45, beleza? Daí é isso, pessoal. Vou pausar aqui.